A paz de Cristo, a igreja, amém? Podeis assentar com a autorização do pastor. Amém? Eita glória. Gente, muito prazer, é um prazer imenso, me senti muito honrado de estar aqui, né? E sou psicólogo de Cataguases, como o pastor falou, tem um consultório aqui, tem um consultório em Cataguases, e sou da ADVEC Cataguases, junto com o Edmo Júnior, que é o nosso tesoureiro número 1, e a Juliana, que eu não sei se ela virou vice do Ministério das Mulheres, ou estou enganado? Virou. Então também está ali, né, no Ministério das Mulheres, vitoriosas. E por que eu me senti honrado? Primeiro que essa igreja é linda, né? Não sei se vocês têm essa percepção, mas ela é muito bonita. E outra que o pastor já pregou lá na nossa igreja, e o fogo desceu mesmo, aquele fogo que queima, mas não consome, sabe? Aquele fogo que é de visão espiritual. E assim, realmente eu deixei meio que minha agenda fechada com esse negócio de palestra, né? Por conta da minha esposa que está grávida, esperando a Ana Lídia, nossa filha, né? A Ana, mãe do profeta Samuel, e a Lídia, aquela vendedora de púrpura lá de Atos. Aí a gente meio que juntou, né? Ela quis Ana, quis Lídia e Ana Lídia. Ficou um nome muito bonito de se falar e de se ouvir, né? Pelo menos que a gente... E é bíblico, que é o melhor de tudo. E sou muito honrado, muito obrigado. Estou aqui debaixo da minha autoridade, da autoridade do meu pastor André Tatagiba. Está ciente, mandou um abraço para a igreja e ficou muito feliz também com o convite, com essa programação do Setembro Amarelo, né, que é a conscientização do suicídio, mas aqui não vai ser o caso, né, a gente vai acabar falando de comportamento, de emoções, de sentimentos, né, de resposta, de estímulo, coisa que eu já, né, que é exatamente a minha formação, e assim, é uma necessidade que a gente tem sobre saber certas coisas, né? Mas a gente está numa igreja, a gente é filho e servo de Deus, e é claro que eu vou linkar isso com a palavra, porque a palavra de Deus é o maior livro de comportamento do mundo. Se você ainda não sabe disso, fique sabendo. As respostas estão aqui. Não enxergou? É porque você não pediu a visão espiritual para Deus. Peça e Ele vai te dar. Amém, irmão? Aleluia. Eita glória. O meu pastor André Tatagiba, ele escreveu um livro sobre o poder da palavra. Então, assim, a língua nada mais é do que um órgão muscular localizado na cavidade oral, responsável pela fala, pelos sons e pela degustação. Porém, a gente usa esse órgão para matar ou para ressuscitar pessoas. E o nosso pastor, ele trouxe uma orientação exatamente nesse sentido, para que a gente possa usar a língua da melhor forma possível e de uma forma que traga vida e não morte. Então é um livraço que ele acabou de lançar e eu trouxe aqui para sortear, trouxe 4, né? Queria trazer mais, mas não foi possível, mas 4 eu garanti, 4. E assim, como o livro é dele, deve ser o 3º ou 4, se eu não me engano, livro que ele escreve, não é isso? Ele se chama André. Tem algum André na igreja? Opa! É mesmo? Então ele vai ganhar um livro. Eita glória! Maravilha! A esposa do pastor se chama Elaine. Tem alguma Elaine na igreja? Ah, não brinca. Não tem? Nada? Ok. O filho mais velho do pastor André Tatagiba se chama Jonathan. Tem algum Jonathan na igreja? Que isso? Foi ideia sua, viu? Então, assim, eu vou dar essa responsabilidade de sortear esse livro para o nosso pastor também. Então, esse abacaxi do senhor não é meu. E faça, né, sorteie esse livro da melhor forma possível. Maravilha! Maravilha! E vamos, que com Deus o caminho é de subida. Amém, irmãos? Ok. Irmãos, como eu já disse, eu sou psicólogo, sou especialista em modificação e adesão do comportamento. O que é isso? Então, a psicologia ela tem uma linha, ela tem mais de 1000 linhas. Mais de 1000. Então, até onde eu estava com paciência para pesquisar, estava em 1200. Linhas diferentes dentro da psicologia. Como tem dentro da medicina. Então, a gente tem um cardiologista, a gente tem o pediatra, a gente tem um psiquiatra. Então, a psicologia também tem essas divisões, essas repartições, essas estruturas. Eu peguei o comportamento. Então, assim, por que a gente faz o que faz? Por que
alguns comportamentos nos fazem mal, nos intoxica, e mesmo assim a gente continua se comportando como tal. Por que eu decido orar mais, jejuar mais e não consigo? Por que eu subo no monte e declaro a Deus que eu vou ser um servo melhor, um filho melhor, um pai melhor, e passado esse momento, tudo volta como dantes? Por quê? O que tem ali que a gente não consegue tomar uma decisão nesse sentido? Então, é exatamente essa área que eu me interessei e tenho estudado até hoje. O porquê e o que faz nós nos comportar e permanecer nos comportando. Essa é a minha linha, tá? É uma linha científica. Sobre a temática do Setembro Amarelo, eu trouxe aqui uma questão muito interessante. Por que ela é interessante? Porque uma das maiores reflexões do ser humano, uma das maiores, é sobre a verdade, a revelação da verdade. Então, assim, a filosofia tem estudado desde sempre, junto com a psicologia, o que é a verdade? Onde está a verdade? Então, isso tem sido o maior produto de estudo, tanto da filosofia, tanto da psicologia. Reflexões sobre a verdade. Sabendo já que a verdade, a Bíblia já apresenta uma verdade. João capítulo 8, versículo 32 diz assim: e conheceres a verdade vos libertará. Na altura do verso 36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a verdade tem nome, e esse nome é Jesus Cristo. Uma máxima, isso é indiscutível, conceito conclusivo. A verdade é Jesus Cristo, ok? Só que é o seguinte, a questão da realidade, ela é inconstante, ela não é constante. Ou seja, ela muda, ela não é estável, ela é instável. Poderia citar vários exemplos aqui sobre mudanças de realidade. Vou pegar dois aqui de muita relevância. José, o 11º filho de Jacó, José. Ele, no capítulo 37 de Gênesis, foi vendido como escravo. No capítulo 41, ele foi eleito governador pelo próprio faraó. E assim, a ruptura de José sendo vendido como escravo no capítulo 37. No capítulo 41, ele ser nominado como Zafenate Paneia, que nada mais é do que Deus vive e fala por ele. Essa realidade mudou completamente. Amém? Então, de fato, a realidade muda. E para José mudou para melhor. Existe um rei na Bíblia, muito interessante a história desse rei. Esse rei, ele era dotado de toda a instrumentação de ponta, altamente tecnológica. Tudo que era de melhor, tudo que era de mais compacto, de mais robusto, de mais eficiente para a guerra, esse rei tinha. Então ele tinha um melhor general, um melhor capitão, ele tinha inúmeras vitórias e batalhas, ele colecionava vitórias e batalhas, numa época onde guerra era tudo. E assim, enquanto as pessoas buscavam as vitórias, esse rei colecionava vitórias. Só que é o seguinte, tantas vitórias deixou esse rei soberbo. E esse rei foi tomado pela soberba, um rei servo, temente a Deus, foi levado pela soberba e acabou morrendo leproso. Eu estou falando do rei Uzias, essa história está em 2 Crônicas, capítulo 26. Um rei que era dotado de graça, dotado de poder e soberania, servo do Senhor, foi levado pela soberba e morreu leproso. E lepra, com exceção de Jó, é símbolo do pecado. Então, assim, se eu estou falando de realidade, que ela muda, para alguns muda para melhor, para outros muda para pior. Entretanto, ela muda, certo? Sobre realidade, uma coisa também muito interessante. A gente passa pelo nosso meio social sobre 7 estruturas de sociedade. 7 estruturas básicas, que são família, vizinhança, igreja, trabalho, escola, política e lazer. Essas são as 7 estruturas básicas da sociedade. E é tão interessante isso, que uma estrutura só, ela pode compreender todas as outras 6, porque ela é básica. Então,
Então, onde você for, você vai ter um viés político para se manifestar. Aonde você for, você vai encontrar com alguém do trabalho, ou alguém que trabalha, ou alguém que não trabalha com você, mas trabalha com o familiar da sua casa, mas é de um ambiente de trabalho. Nem muita gente aqui trabalha no Rio, né? Mas ainda assim você encontra com pessoas do trabalho, por quê? Pessoas que trabalham, porque é de uma estrutura da sociedade moderna. O que elas têm em comum, essas 7 estruturas de trabalho? Que todas possuem uma verdade muito particular. Todas elas. Por isso que a gente assusta um pouco. Às vezes esse susto é porque a gente se alegra, e às vezes esse susto é porque a gente se entristece. Quando a gente vai almoçar na casa do irmão da nossa igreja, nosso amigo particular, só que a gente, lá tem uma verdade diferente da minha casa. A casa dele tem uma verdade e é regida por ela. De repente é uma verdade mais autoritária, de repente é uma verdade mais amorosa, de repente é uma verdade toda disciplinada, disciplina militar. De repente é uma verdade cheia de afeto. Então, está lá, dispensa vazia, armário vazio, e ele está louvando, ele está glorificando, ele está frequente na igreja, ele assume ministério, e assim, e é regido por verdades. E a gente, com a estrutura semelhante ou diferente, a gente tem a nossa verdade. É isso que a gente tem, é isso que essas estruturas têm em comum, a questão da verdade. Agora pergunta para 2 ou 3 aí. Você quer saber a verdade? Pergunta aí. Agora você que foi perguntado responde: não, não quero não. Porque essa aqui é a verdade. Quem quer saber a verdade? Ninguém. O que a gente quer saber então? O que a gente busca? Porque ninguém nos ama. Quando eu vou ser um profissional de sucesso? Quando eu vou ter o que outros já têm? Quando eu vou conquistar o que outros já conquistaram? É isso que a gente está querendo saber. Agora, a verdade, o que muda, o que poda, o que transforma, o que traz impacto, o que gera mudança, o que estimula a manutenção emocional, a gente não está muito interessado com isso, não. Isso é muito sério. Porque, mesmo a Bíblia declarando o que é a verdade e dizendo que a verdade tem nome, as circunstâncias, a realidade por mudar, a gente vai esquecendo disso. A gente vai esquecendo. Simplesmente que Jesus é verdade. Problemas da vida nos afoga. Problemas da vida nos distrai. Vitórias da vida nos distrai. Assim, essa inconstância faz a gente não buscar, não lembrar, não importar, não introjetar para dentro verdades da Bíblia. Por isso que você tem que ler a Bíblia e meditar nela dia e noite, porque a gente esquece. Esquece porque a gente é ruim, porque a gente é mau, porque a gente não tem temor a Deus. Não, porque a realidade muda, e muda para todo mundo. E se você não está percebendo isso, você está deixando a vida passar, porque ela muda e muda mesmo. Amém, gente? Então, aproveitando essa temática sobre o Setembro Amarelo, que é a conscientização do suicídio, que hoje não é o caso, eu vou estar falando de um sentimento que nos joga na vala, que nos joga no buraco, que nos suja de lama, um sentimento que é porta para a derrota, para o fracasso e para a desgraça. Um sentimento chamado rejeição. Quem já foi rejeitado aí? Nossa, ninguém? Ah, tá, a irmã aqui pegou, a outra ali pegou, recebeu, obrigado, tá? Muito obrigado. Achei que era só eu. Amém, a outra lá de também, amém, minha irmã, muito obrigado. Né? É importante, né? Achei que era só eu, pastor. Fiquei com medo agora. Rejeição. Existe um psicólogo social americano ainda vivo, chamado Roy Baumeister, ou Baumeister. Se eu estiver errando, estou errando pouco. Ele ainda é vivo, é um psicólogo social que estudou o sentimento da rejeição por 40 anos. Então, esse cara, eu acho que ele tem alguma coisa para dizer e alguma coisa para ensinar sobre rejeição. 40 anos, não é nem minha idade, sei que parece, mas não é a minha idade. Só de estudo e experimento. Ele chegou à conclusão que a gente vai chegar nela já já. Aguenta firme aí. Tá? O que o dicionário fala sobre rejeição?
Significado de palavra. Ato ou efeito de rejeitar, isto é, não aceitar algo ou alguém. Exemplo prático. Rejeição é quando algo ou alguém é desprezado, excluído ou não aceito por outras pessoas ou em determinados contextos. Alguém já passou por isso, gente? É o que mais acontece. E somos rejeitados e o pior, nós também rejeitamos. O que é terrível. E é tão terrível porque a gente não percebe. E é esse o padrão de comportamento. A gente se comporta, a gente responde sem trazer a percepção, sem ter lucidez. Então, assim, se o Espírito Santo não te tocar, não te mudar, ou um amigo usado pelo Espírito Santo para isso, você continua sendo rejeitado, aquilo vai evocando em você respostas emocionais terríveis, aquilo vai abrindo brecha na sua vida, brechas horrorosas, e aquilo vai entrando. É igual um terreno com capim, né? Se ele não é limpo, vai dando capim. Vai dando capim, vai dando capim, você tem que limpar, senão simplesmente dá capim, capim brota. É uma coisa assim que, você querendo ou não, você se comportando ou não, você desejando ou não, acontece. E esse é o problema do sentimento da rejeição. O que é muito sério. Segundo, como saber, assim, eu estava doido para chegar nessa parte, se eu pudesse eu trocaria, mas cheguei. Recebe aí, meu irmão, vá anotando que isso é importantíssimo. Como saber se estou sendo rejeitado? Como que eu vou saber se eu estou sendo rejeitado? Como? Quais são os padrões de comportamento de rejeição? Como eu vou saber se meu pai e minha mãe estão me rejeitando ou se eu fui rejeitado? Se meu amigo, se meu patrão, se meu noivo, se meu namorado, meu marido, minha esposa, né, amigo assim que eu tinha com muita estima. Será que eu estou sendo rejeitado e não sabia? Será que eu rejeito e nunca tomei essa percepção? Então, vou te dar aqui alguma estrutura de pesquisa recente sobre o padrão de comportamento da rejeição. Separei 7 aqui, e são 7 aqui mais interessantes. Márcio, como é que eu sei se eu estou sendo rejeitado ou se eu estou rejeitando pessoas? Quando eu escuto ou quando eu digo críticas constantes. Está sendo muito criticado? Está recebendo muita crítica? Nada está bom? Nada faz sentido? Tudo que você faz é pouco? O melhor que você tem para oferecer não é o suficiente? Você está sendo rejeitado. Comportamento de rejeição. E isso é muito sério. Segundo, zombaria. Zombaria. Ninguém te leva a sério. Você não é respeitado, a sua postura não é aceita, você não é ouvido nem no pouco que você fala. E assim, a pessoa simplesmente ri mesmo. Recebi uma oração da irmã ali, a irmã viajou. Zombaria. Zombaria. Primeiro, críticas constantes. Segundo, zombaria. Terceiro, pastor, distanciamento físico. Não é que o grupo está parado. Não é que os seus amigos sumiram. É você que não está sendo convidado para os eventos sociais. Entende? Distanciamento físico. Ninguém quer sua presença. E não, sua fralda não está suja. É porque ninguém quer sua presença mesmo. Isso é seríssimo. Seríssimo, porque não tem consciência nisso. Não tem pontos de lucidez. A gente não percebe. A gente simplesmente entra dentro de um fluxo de comportamento de forma distraída. Amém, igreja? Silêncio, pastor. Amém, amém. Quarto, falta de interesse ou engajamento nos diálogos. Eu tenho um amigo muito interessante. É até muito sério, né? Eu vou levar como exemplo aqui, porque é um exemplo perfeito sobre isso que eu estou falando.
ele viaja muito para fora do país, ele tem uma vida engajada, sabe, uma vida descolada, assim, se veste bem, tira tempo para malhar, né, para fazer o crossfit dele, e está sempre preocupado com a estética, e ele é muito simpático, ele é muito agradável, né, ele tem um assunto até saudável, pastor Everton. Só que, ele aceita convite, ele aceita convite do nosso grupo ali de colega de amizade, e ele sempre vai. E são pessoas casadas e ele é solteiro. E isso mesmo inibindo ele, que ele se sente muito inibido, por ser solteiro num grupo de casado, mesmo assim ele não se intimida e vai. Ele vai, ele se diverte, ele entra nas piadas, e assim, ele tem tanta história, tanto nível cultural para contar, né, para dizer, para relatar, só que ninguém quer saber. Ninguém quer saber. E isso ele já percebeu de alguma forma. E assim, uma pessoa, que não é o meu caso, poderia ser, mas não é o meu caso, que viaja para outro país todo ano, assim, eu acho que ele tem alguma coisa para conversar, principalmente nas reuniões de amigos. Eu acho que ele tem alguma coisa a dizer, alguma coisa para divertir a galera, né, para ensinar a gente, para instruir, para tirar curiosidades, mas ninguém nem pergunta, porque ele é chato, porque ele fala demais. É complicadíssimo. E assim, ele já entrou numa zona de rejeição e ele não percebe. E eu quero ver quem vai ter coragem de falar para ele. Minha esposa sabe quem é. Quem vai ter coragem de falar para ele que ele já está sofrendo rejeição e não está percebendo. O que é muito triste. É muito triste porque é uma pessoa que não teve uma família estruturada para passar para eles ali comportamentos emocionais saudáveis. Ele não teve isso. Até existe assim, contextos ali que ele trabalha e ajuda a família. E ajuda assim, com raiva, né, com ironia, com ira. Porque se ele não ajudar, vai ficar sem ajuda. Então, é um cara bacana, é um cara gente fina. Sabe aquele cara gente fina? É ele. Só que ele já entrou num padrão ali, num contexto de rejeição, ele não percebe. Isso é muito triste. Então, Deus para ter misericórdia. Quinto, exclusão social. Parece bombinha, onde ele chega, todo mundo sai. Bombinha. É um amigo cabeção de nego. Bombinha. E chega, todo mundo sai. Comportamento e característica de rejeição, Giovanni. Rejeição. Só Deus para ter misericórdia. Essa aqui eu aprendi com meu amigo Márcio. Cadê o Márcio? Ô Márcio, essa que eu aprendi com ele. E é pesquisa recente e é característica de um sentimento de rejeição, um padrão de comportamento de rejeição. Expressões faciais negativas. Não fala, não se afasta, não se comporta, não te agride, mas faz expressão de nojo. E essa parte, é onde eu aprendi com o Márcio, tem coisa na vida que é puramente observação. É só se observar. Coisa que qualquer criança faz. Observação. Então, assim, você nunca reparou que quando você fala, quando você chega, o que você faz, tem pessoas fazendo expressões de nojo? Ou de alguma forma negativa? Você nunca percebeu? Ou é aquilo que o ditado popular fala, né? Quem não é visto não é lembrado. Se você só é lembrado se for visto, eu acho melhor você rever alguns conceitos da sua vida, porque tem coisa que precisa mudar. Tem coisa que não está legal, não está saudável. Último. Último, mas ele deveria ser o primeiro, porque ele é o mais importante. Mas na pesquisa ele está em último. Último. Demonstrar indiferença em relação às suas conquistas ou dificuldades. Ganhei, venci, conquistei, cheguei lá. A pessoa não se interessa. Não, mas eu tirei minha habilitação. Tomei 6 pau, passei na 7ª. Consegui, tirei. É indiferente. Eu estou passando por uma tribulação, está difícil, o bambu está gemendo, como diz o Edmo Júnior, o negócio não está legal, eu estou sofrendo, eu estou gritando, eu estou gemendo. Eu quero desabafar, eu quero conversar, eu quero alguém para me dar essa atenção. A pessoa é seu amigo, a pessoa te conhece desde a infância, mas é indiferente para ela os seus problemas e as suas tribulações.
Sentimento de rejeição. E eu peço que a igreja me ame e aguente firme, que eu ainda estou na introdução. Eita glória! Eita glória! Do mesmo modo como tem a estrutura de comportamento de sentimentos de rejeição, né, os comportamentos que nos rejeitam e que nós os rejeitamos, esses comportamentos têm efeitos. E esses efeitos são emocionais. Então, mais uma vez aqui, como eu disse, os padrões de comportamento de rejeição, também vou falar os comportamentos desses efeitos. Efeitos emocionais. O que me causa? O que eu causo em alguém com essa questão de rejeição? Primeiro, autoestima. Autoestima. O que é autoestima? Muita gente fala, eu estou com a autoestima baixa, estou com a autoestima alta, você não é essa Coca-Cola toda. Tem muito disso, né? Mas o que é autoestima? Autoestima é a capacidade de autoavaliação e de enumeração. O que é enumeração? Aquela enumeração de qualidades e defeitos. Então, a autoestima nada mais é que uma capacidade realística. Perceba que eu não falei otimista nem pessimista, eu falei realística. Uma capacidade realística e concreta que você consegue enumerar de forma real suas qualidades e seus defeitos. Isso é autoestima. Então, essa capacidade que eu tenho de me autoavaliar, perfeito, eu auto me avalio. Mas condiz essa enumeração sua dos seus defeitos e das suas qualidades? Porque tem gente que joga muito defeito, meu irmão. Você é coroa da criação. Você é o que Deus fez de melhor. Como assim você é cheio de defeito? Isso não é do diabo, mas o diabo usa isso contra você. João 8,44, ele é mentiroso e pai da mentira. E a única paternidade que Deus deu ao diabo é a mentira. E ele usa isso contra você. Um efeito que você mesmo emite, que você mesmo responde, que você mesmo emana. Que efeito? Que resposta? Que comportamento? De ficar enumerando inúmeros defeitos sem ter a menor contato com a realidade. Você tem defeito, mas não tem tanto assim. E o inverso também vale. A questão da autoestima, a questão das qualidades, tem gente que joga, principalmente o narcisista, com transtorno de personalidade, acha que é a última Coca-Cola do deserto, acha que é a última bolacha do pacote. Não, você não é isso tudo não. Isso faz parte da autoestima. Tá demais aí, meu irmão. Tá demais aí, minha irmã. Tá demais. O negócio aí é, vamos baixar a bolinha, né? Vamos baixar a bolinha, que é bonitinha, mas tem mau hálito. Vamos tratar desse hálito. Hein, meu irmão? Saradão, bombadão, barriga trincada, mas não gosta de tomar banho. Manda esse porco tomar banho. Tem problema com CC. Não é verdade? Isso é autoestima. E o efeito causado pela rejeição. Outra coisa aqui muito importante. Veio do céu agora. Coisa de Deus. Qual que é o problema da autoestima? O varão é de Deus. O varão sobe monte. O varão tem compromisso com o ministério. O varão tem compromisso com a igreja. Mas passa na rua uma mulher interessante, olha para ele com olhos de desdém, né, de interesse, mexe com a autoestima dele. E isso é um risco danado. Não, mas fulano ama a esposa dele. O irmão, ele é casado há 22 anos. Mas assim, né? Tem casos que a gente pega em consultório que realmente é uma surpresa. Você, meu irmão, você era uma referência para mim. E está lá com problema de adultério, de relação extraconjugal. Por quê? Porque tudo começou de uma mulher interessante olhar para ele. E aquilo, de alguma forma, desregulou a autoestima dele. A mesma coisa com a mulher. Márcio, o cara é lindo, o cara é maravilhoso. Pensa num cara bonito aí. Pensou? Agora eleva ao cubo. É ele. O cara é lindo. E lá no meu ambiente de trabalho, está cheio de mulher bonita. E quem que ele quis? Eu que ele quis.
Claro, você é ungida, você é separada do Senhor, você é filha do rei. Claro que em você a glória transparece. É claro que em você Deus glorifica o nome dele. E é claro que de alguma forma isso despertou no cara algum interesse. Mas a varoa, ela é de oração. Ela sobe monte, ela jejua 3 vezes por semana. Mas esse interesse mexeu na autoestima dela. E isso está, de alguma forma, estimulando ela para o pecado. Esse é o problema da autoestima. E que é exatamente o efeito que a rejeição causa. Amém, igreja? Próximo. Opa, esqueci, ainda bem que eu anotei. Quem regula a nossa autoestima? Pasmem, o que eu vou dizer aqui agora. A nossa autoestima é regulada por quem? Pela gente? Que é o que o mundo fala? Olhe para o espelho e faça um exercício de 15 segundos. Fala que se ama, fala que se adora e fala que você é linda. Isso é besteira e conversa fiada. Isso não mexe, isso não altera a autoestima. Você está fazendo papel de bobo. O que mexe então? O que regula a nossa autoestima? Nossas relações sociais. Nossas relações sociais. Assim minha irmã, você passa ali na faixa de pedestre, no semáforo. Então tem motorista ali que meio que bate palma. E você percebe isso e aquilo mexe com a sua autoestima. Claro, é óbvio. Logo eu, casada, mãe de 2 filhos. Olha ali, o cara ali, olhando para mim, olhar fixo. Está regulando a sua autoestima. Isso não tem nada a ver com o espiritual, porque mexe mesmo. Porque independente se a gente é possuidor do Espírito Santo, a gente é escravo de fluxo sanguíneo, somos escravos de sinapses neurais e somos escravos da matéria. Entende? O risco, e é bom você perceber e aceitar isso logo, para você fazer igual o José fez com a mulher de Potifar. Sai correndo daquilo que te atrai. Desapareça. Porque se você for combater, a derrota é certa. A derrota é certa. Amém, igreja? Próximo efeito que a rejeição causa: a ansiedade. Ansiedade, estou ansioso, muito ansioso. Nossa, estou muito preocupado. Márcio, o que é ansiedade, Márcio? O que é de fato a ansiedade? A ansiedade é, literatura médica, tá? É um fluxo de pensamentos que nos bombardeiam. Como? Ela faz a gente catastrofizar o futuro e se culpar do passado. Isso é ansiedade. Isso, de certa forma, ela vai te gerenciando, ela vai trazendo em você uma adesão, e isso ela mesma se alimenta disso. E qual que é a principal consequência que ela faz, que ela causa? Ela rouba a nossa atenção para onde ela quiser. Isso é ansiedade. Então o futuro vai ser uma tragédia, e me culpo por muita coisa do passado. Isso é um ciclo. Tragédia no futuro, culpa do passado. Tragédia de um futuro, culpa do passado. Isso vai se alimentando de uma forma terrível. E qual é a principal causa? Que eu tenho que procurar um psicólogo, eu tenho que procurar um psiquiatra para tratar minha ansiedade. Porque isso rouba a minha atenção. Eu estou aqui para trabalhar. Eu estou pensando no futuro e me culpando do passado. Acabou. Eu estou aqui na igreja, eu estou pregando. Estou pensando no futuro e estou preocupado com o passado, me culpando do passado. Isso ela vai se alimentando. Vai se alimentando, dizendo, mas atenção, aqui não é na pregação, não é na palestra? Pois é, viajei. Fui lá em Marte e esqueci de voltar. Ansiedade. Como regula a ansiedade? De forma menos evasiva. Exercício, terapia e respiração. De forma mais agressiva, terapia medicamentosa. Vai ter que tomar Citec. Vai ter que tomar, porque está num nível... Porque nada acontece da noite para o dia. Nada. O que acontece de fato? A gente começa a ignorar sintomas. Então o sintoma já está ali, ó. A gente vai ignorando. Vamos ignorando. Aí o negócio sai da caixinha. Aí o negócio entra pela janelinha. E agora, como é que eu vou fazer com esse negocinho? Medicação. Para quê? Para que sua vida continue andando.
para que a engrenagem não pare de girar. Então, qual é o preconceito de tomar remédio? Nenhum. Ele está ali para te ajudar. Então, qual é a resistência então, que eu devo ter com medicação e com médico? Erro diagnóstico. Eu tenho depressão, o médico fala que eu tenho outra coisa. Esse é o problema. Entende? Erro diagnóstico. Porque o erro diagnóstico, ele traz uma medicação errada. Ele traz uma resposta equivocada. E o corpo ainda fala sobre isso. Porque a melhor forma do corpo falar de remédio, de medicação errada é através dos efeitos colaterais. O acúmulo de efeito colateral nada mais é que uma medicação errada. E o que a gente faz? Vai ignorando os sintomas. Ignora, deixa a minha saúde para quando der. Quando tiver paciência. Aí não dá para correr, né, meu irmão? Já está demais. Já tem 2 anos. Já tem 6 anos. Vai tratar, não? Vai ter comorbidade, que é isso que é comorbidade. Quando a causa não é combatida, os sintomas não são diminuídos, esse negocinho vai fazendo cria, vai criando filhotinhos. Esses filhotinhos são comorbidades. Qual que é a comorbidade da ansiedade não tratada? A depressão. A depressão. O que está o boom de hoje, o boom, que é o TDAH. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, um transtorno genético, todo orgânico e fisiológico. Se ele não for combatido, se ele não for tratado, ele traz comorbidade. Já tem as 3 principais. As 3 comorbidades principais do TDAH. Ansiedade, depressão e toque. Toque. Então, o negócio assim está tão desleixado e tem gente cutucando no outro. O negócio tá fácil não. E o próximo item da lista, eu já falei, antecipei, que é a depressão. O que é depressão, Márcio? Eu tô deprimido. Eu estou com depressão. E esse termo vulgariza, e todo mundo usa depressão para tudo. O que só atrasa o tratamento, o que só atrasa a conscientização e o que só atrapalha a pesquisa. Essa vulgaridade de termos médicos e psicológicos. Mas que, de fato, o que é depressão? Depressão ela tem 9 diferentes na literatura médica, tá? Mas assim, essas 9 elas têm a mesma causa, a mesma característica. Então a depressão ela é uma predisposição genética. O que é uma predisposição genética? Nasci com ela. Depressão nasci com ela. Mas por que eu nunca percebi? Porque ela nasce incubada. Ela vem ali encapsulada no seu organismo. E assim, ou você puxou especificamente de alguém da família, ou o gene do seu pai, da sua mãe, ao invés de dar rock, deu forró. Aí nasceu com depressão. E o que ela causa, Márcio? Ela é uma predisposição genética e ela é um rebaixamento súbito hormonal. Então não se assuste quando o psiquiatra ou o psicólogo te pedir hemogramas, para ver seus níveis de vitamina no sangue, para ver sua questão hormonal. Não se assuste. Porque é característica da depressão, essa desregulação hormonal. E como isso aflora no comportamento? De 3 formas. Desânimo, irritabilidade e tristeza. Mas fulano tem depressão e não chora constantemente. Não tem nada a ver. Tá? Não tem nada a ver, não. E é exatamente o que sentimentos de rejeição nos causam. A depressão. Próximo item da lista dos efeitos da rejeição. Dificuldades em estabelecer relacionamentos saudáveis. Eu perco, primeiramente, entre vários itens da lista, eu perco o meu bom contato visual, não consigo olhar no olho, porque eu trago em mim sentimentos de rejeição. Perda de contato visual. Isso é o que a rejeição faz de melhor. Não dá, não consigo. Eu não olho nos seus olhos, não é porque eu não quero, eu não olho nos seus olhos porque eu não consigo. É mais forte do que eu. Sentimentos de rejeição. O que é terrível. Agora eu falei que eu ia falar já da pesquisa do Baumeister, não falei? Vou falar dela agora. Pesquisa também recente. Psicólogo social
americano ainda vivo, fantástico, um grande cientista. Ele trouxe um experimento aqui muito legal e eu vou trazer a conclusão dele. Efeitos sociais da rejeição no processo cognitivo das crianças. Quem tem filho aí? Como é que eu vou saber? Criança não fala. Criança não entende comportamento, não interpreta emoção nem sentimento. Ela não fala. Eu tenho que descobrir. Como? Como saber se meu filho está sendo rejeitado ou por mim ou no contexto escolar? Como é que ela aflora isso de forma alta e clara? Ela afeta a inteligência e diminui drasticamente o desempenho em tarefas de raciocínio. Ela fica ruim de conta. O professor riu, o coleguinha riu, o professor olhou com desdém, desprezou ela de alguma forma, ou não desprezou, mas ela interpretou dessa forma. Ela começa a perder desempenho escolar, principalmente na área do raciocínio lógico. Eu estou falando de experimento, eu estou falando de ciência, um cara que não tem nada a ver com Deus. Ciência. Não consegue se concentrar, tem menos destreza para realizar as tarefas e fica menos motivado a persistir. E, consequentemente, não consegue tomar boas decisões no ambiente escolar, nem no meio que convive. Não consegue tomar decisão, é medroso. Não, mas quem está rejeitando esse menino? Porque tem alguém rejeitando ele. E o que é triste? Quando essa pessoa sou eu, como pai. Quando essa pessoa é a mãe. Quando essa pessoa é o irmão mais velho, que está ali para ajudar a cuidar, está ali para ajudar a proteger, está ali como elo da corrente de uma família. Rejeita. Pai e mãe vê aquilo, mesma coisa que nada. Acha que não tem nada a ver. Isso é coisa de irmão. Essa briga constante, essa desavença, isso é coisa de irmão. E traz efeito. Vamos para o desenvolvimento? Abram suas Bíblias. Agora eu vou falar de Bíblia. Nosso maior exemplo de rejeição está lá no livro de Gênesis, capítulo 30. Eu vou estar lendo o versículo 8. Rejeição. Na Bíblia. Uma pessoa aqui que deu um show de rejeição na Bíblia. E só fez besteira. Então a gente vai aprender com ela o que não fazer. Só fez bobagem. Gênesis capítulo 30, verso 8. Amém? Mesmo sentado? Referência, né? E diz assim a palavra. Então disse Raquel, com lutas de Deus, tenho lutado com minha irmã e também venci. Mais uma vez. Então disse Raquel, com lutas de Deus, tenho lutado com minha irmã e também venci. Se a gente vê a questão dessa irmã que Raquel está falando, a gente vai num capítulo anterior, que é o capítulo 29. A partir do versículo 16. A gente vai ver com quem é que Raquel está falando que tem lutado e com muito custo tem vencido. Quem que é essa pessoa? Quem que é? Capítulo 29, verso 16. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia. Em algumas traduções está Lia, que é o mais correto. E o nome da menor, Raquel. No 17. Lia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era formoso o semblante e formosa a vista. 18. E Jacó amava Raquel e disse, 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então essa pessoa que Raquel está falando, que com lutas de Deus, uma luta muito pesada, tenho lutado com minha irmã e também venci. Quem que é essa pessoa que ela está travando esse embate? Essa pessoa que está falando no verso 16, é uma pessoa velha. Velha. No verso 17, é uma pessoa feia. No verso 18, é uma pessoa rejeitada. Velha, feia e rejeitada. É essa pessoa que vai ser aí o nosso... Vai dar tempo não, tá, pastor? É 8:55. A gente vai ter que ter uma parte 2. Tem tanto para falar aqui, não teve tempo não. Errei no time, te falei que tinha errado na coisa. Gente, como assim?
Como assim a pessoa é mais velha? Como assim a pessoa é mais feia? E como assim a pessoa é rejeitada? Eu estou falando aqui, existem 3 matriarcas na Bíblia. 3. Primeiro Sara, depois Rebeca, depois Lia. Eu vou estar falando de Lia. Lia aqui, ela deu um show para a gente sobre rejeição. E sofreu muito, porque ela não tinha a menor noção do que eu estou falando aqui. Então ela não tinha muito o que instruir, não tinha muita instrução, não tinha ali quem a conduzisse. Então ela fez bastante besteira, por falta de instrução. Então alguns probleminhas aqui do capítulo 29. A questão do nome Leia, em algumas traduções Lia. Nessa cultura hebraica, o nome ele vinha subscrito em 3 contextos, que era significado, contexto e profecia. Então o nome ele vinha baseado nessas 3 estruturas. Ele tinha um significado, ele tinha um contexto, ele tinha uma profecia. Diferente do brasileiro. Então assim, você vê nomes aí lindíssimos, né? Mas você vai ver o significado, são alhos com bugalhos. Não tem nada a ver. Márcio, por exemplo, significa Deus da guerra. E minha família nasceu na igreja. Assim, né? Mas a sonoridade alguém achou bela, alguém achou conveniente. Diferente da cultura hebraica. Aqui não, aqui tinha contexto. E a gente vê o exemplo disso com a questão do último filho da Raquel, chamado Benoni. O filho ali antes dela morrer no parto. Benoni, filho da minha aflição. Porque ela morreu no parto. Você vê o significado, contexto e profecia. Aí chega Jacó, sabiamente, não, Benoni não, Benjamim, filho da minha destra, filho da minha força, não, Benoni não. Assim, chegou ali para intervir. Outro exemplo claríssimo, Sara. Ela desacreditou da profecia do anjo. E o menino começou a se chamar Isaac, que é sorriso, né? Porque ela riu, ela desacreditou da promessa. Então você vê forte ali, significado, contexto e profecia. Ok? Se o nome Lia ou Leia em hebraico significa cansada, então hoje a gente fala, estou cansado. Estou cansado. Em hebraico é Leia, Lia, Leia. Estou cansado. E uma pessoa para ter um nome desse, não está na Bíblia, mas a gente pode conjecturar. Eu posso conjecturar, né, pastor? Só não posso cometer heresia. Conjecturar eu posso. Se, com raríssimas exceções, quem escolheu o nome de filho era sempre a mãe, com raríssimas exceções, de repente, o parto de Leia foi um parto complicado. Cansado? Não sei. Se essa cultura hebraica é baseada nesse tripé, de repente foi um parto bem complicado. Ou de repente era uma criança complicada. Não era Leia e virou Leia, cansada. Então essa pessoa aqui, Raquel, ali está lutando com lutas terríveis. E acabou, né, na minha opinião, perdendo essa luta. A gente vai chegar nisso já já. Segunda curiosidade, é o verso 17. Tinha olhos sem brilho. Nessa cultura aqui, usava-se burca. Burca só aparece o olho da mulher. Então, se o olho dela era sem brilho, provavelmente ela não tinha muita experiência com vaidade, diferente de Raquel. Raquel deveria ter olhos claros, porque assim, né, olhos tenros, olhos murchos, olhos feios, né, e só aparecia isso aqui, então provavelmente Raquel deveria ter lindos olhos azuis, lindos olhos verdes, diferente de Leia. No verso 16, esse problema aqui era seríssimo, porque ela era irmã mais velha, por isso que ela era velha, era a irmã mais velha. Nessa idade aqui, ela já deveria estar casada na cultura hebraica, e ela não estava. Imagina o emocional dessa mulher, num contexto que se casava ali de 12 para 13 ou de 13 para 14, período do fluxo pré-menstrual. Então, ele virava mocinha, já estava pronta para casamento, nessa cultura. E Leia já era a irmã mais velha, e a gente não se sabe se não teve pretendente ou se ela nem foi oferecida. Como é que era o emocional dessa mulher? Entende? Jacó quis Raquel,
Mas a Lia tinha que casar primeiro, e ela não teve o menor interesse. Isso faz a gente conjecturar muitas coisas. Quarto, quinto, sim, essa questão de ser rejeitada, como eu falei de autoestima, está muito ligado, está tudo interligado, tá? Estou tentando separar aqui, mas está tudo ali muito interligado. Para falar de autoestima e para falar de rejeição, tem que falar de complexo. O que é complexo? O que é uma pessoa complexada? Pessoas têm complexos. A gente vai ver que Lia tinha complexos. 4 características. É a pessoa invejosa. Conhece alguém assim? Gente invejosa? Eu não falo igual a uma cunhada minha. Não, inveja não mata não, porque se inveja matasse, eu estava morta. Até isso a gente escuta. Não mata não, senão eu já estaria morta. Inveja, gente complexada. Vá amando aí o invejoso. Tem problema emocional, tem coisas para se tratar. Segundo, busca por reconhecimento, que é sempre ser o centro das atenções, que é o holofote. Não, está aqui no louvor poderosíssimo. Não, quem vai ministrar? Não, se fulano ministrar, eu não quero saber. Quem vai ministrar sou eu. Não, meu microfone aí, aumenta o grave, coloca o médio, diminui o agudo. Não, quero minha voz aqui com presença. Quer ser o centro das atenções. Pessoa complexada. Terceiro, vive se comparando. Esse estilo, essa estrutura, de se comparar, é coisa de gente complexada. Fulano faz, mas eu faço melhor. Fulano prega, eu prego o dobro. Coisa de complexado. Aí, o interessante a gente saber isso, porque a gente transfere, a gente converte a nossa raiva por um amor, A gente vê que não, essa pessoa tem mais problema do que eu. Como é que é? Ela está procurando holofote, ela quer atenção, ela é invejosa, ela fica se comparando. Não, eu odiava essa pessoa, não. Aqui tem uma causa. Aqui tem um negócio aqui é mais sério, o negócio aqui é mais complicado. Entende? A gente acaba convertendo isso naturalmente. E isso que é lindo. E o pior de uma pessoa complexada, ela tem medo de tentar. Não, para mim não dá, não. Dá sim, fulano. Dá sim, meu irmão. Dá sim, minha irmã. Isso é seu, toma posse. Não vai, não é para mim. Não, mas eu tenho certeza que é para você, eu acho que é para você. Não, você está achando errado. Não é para mim, não é meu tempo. Medo de tentar. Coisa de gente complexada. Isso é muito sério, isso é seríssimo. E Lia, de fato, tinha problemas emocionais, a gente vai ver já, se der tempo. Senão o pastor Marcelo não me chama mais. Sexto, o texto é claro que Lia era rejeitada em casa pelo pai, pelos homens e futuramente pelo marido. E de acordo com o comportamento de Raquel, até pela sua irmã. A gente vê isso no livro de Levíticos 18, que também estava no Código de Hammurabi. Então, Levítico 18 ali, o código da lei de Moisés, E o código de Hammurabi era a lei do povo do mundo. Então, Hammurabi, ele era ali um rei babilônico, que ele fez um código de conduta, onde mostra, onde evoca, onde obriga a punição ser de acordo com o crime. Então, assim, deu um soco na pessoa, dá um soco nele. Roubou a pessoa, rouba alguma coisa dele. Então, a punição, ela é condizente com o crime. Isso a gente também vê na Bíblia em Levítico 18. Abre aí Levítico 18, a gente vê o que está escrito aí. Isso aqui não pode passar de jeito nenhum. Isso aqui vai falar claramente elementos emocionais e comportamentais da Lia. Levítico 18. E diz assim a palavra: e não tomarás uma mulher com sua irmã para afligi-la, descobrindo a sua nudez com ela na sua vida. O casamento com Leia dava legalização para o divórcio. E Leia sabia disso, porque o casamento dela, por ser irmã, era pecaminoso. Olha que coisa séria. Então, uma mulher que vive ali debaixo de um jugo do medo do divórcio. Custou arrumar um marido. Quando finalmente arruma, anda sob um jugo de divórcio. Ele pode me rejeitar. Ele tem lei para amparar nesse sentido.
Isso a gente começa a entender um pouco da estrutura emocional de Léia. Gênesis 29, capítulo 31. A gente vai ver que rejeição, desdém, sentimento de repulsa. Seus acertos não são valorizados e seus erros são punidos 4 vezes mais. Isso é a rejeição cultural do povo hebraico. Tá? 9. Gênesis 33, 1, 2. A rejeição ali continuou após a conversão de Jacó para Israel. Isso aqui é interessantíssimo e vamos lá. Eu vou encerrar. Porque faltou tempo. Vamos só refletir essa passagem. Muito interessante. Que a gente vai ver que muitos de nós nos convertemos em Cristo, mas o comportamento não muda. Gênesis capítulo 33, verso 1, 2 e 3. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as 2 servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e Léia e seus filhos atrás. Porém, a Raquel e José, os derradeiros. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? No capítulo anterior, Jacó lutou com um anjo, e dali converteu de Jacó para Israel. Houve conversão. Se converteu. Só que aqui no embate, o que seria essa ordem? Vai ter um embate ali com o irmão. E o irmão está vindo com 400 homens. E agora? Tá, vamos nos organizar aqui rapidamente. E tudo indica que a gente vai perder essa batalha, mas vamos nos organizar de alguma forma. O que ele deveria fazer? Jacó convertido a Israel. Convertido. O que ele deveria fazer? Colocar os servos de terceira classe na linha de tiro, o servo de segunda classe na linha antes do tiro, Raquel com os seus filhos, que era a segunda esposa, e Léia, que deveria estar com os derradeiros. Ele fez o oposto. Ele botou Léia lá na frente e Raquel lá atrás. Por que ele fez isso? Ocorreu a rejeição, ainda existia a rejeição após a conversão. Isso é muito forte, porque Deus nos muda, Deus toca, Deus traz oportunidade, Deus lapida, Deus transforma, Deus muda contexto, Deus cria existência. Mas ainda assim, chega um momento ali que a gente não se entrega totalmente. E isso é muito sério. Como assim? Meti a ordem aqui, porque vai que morre, né? Se morrer, morre Lia. Raquel não, Raquel é minha amada. Raquel é minha amada. Meu irmão, tinha tanto para falar, mas assim, teremos outra oportunidade, né, pastor? Se Deus quiser. Mas o que o Espírito Santo queimou no meu coração, e aqui eu encerro, por falta de tempo. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Que falta de tempo aqui eu encerro. O que eu quero que você saia daqui levando para casa, levando para a vida? Que você foi rejeitado, que você passou pela rejeição, mas você também rejeitou. Você também fez alguém sofrer uma rejeição causada por você. Isaías 53, 3, olha que texto forte. Isaías 53, 3, né, o profeta messiânico falando de Jesus. Ele foi rejeitado e o mais indigno entre os homens. Parte A do versículo. Parte B do versículo. Ele foi rejeitado e não fizemos dele causa algum. A gente também rejeita. Eu vou ficar guardando isso no meu coração para quê? Falando, errou, eu também erro. E se eu colocar na ponta do lápis, eu cometi erros piores do que ele cometeu comigo. Porque em essência, em verdade, quem não pode faltar comigo sou eu mesmo, não é o outro. É eu que não posso me sabotar. É eu que não posso querer o meu próprio mal. Sou eu, não é o outro. O outro tem a vida dele, e tem suas prioridades e suas preocupações. Por que eu vou carregar isso para a vida? Segundo, somos nós que rejeitamos, e a gente rejeita a Deus. E a Bíblia mostra isso. Mateus 21, 42. Olha o que Jesus fala, lindíssimo. Vocês não leram nas Escrituras? Jesus está fazendo menção de Salmo 118, 22. Vocês não leram nas Escrituras que a pedra foi rejeitada pelos edificadores? E essa mesma pedra rejeitada pelos edificadores se tornou a pedra principal. E algumas traduções falam pedra angular, pedra base, pedra de esquina. O que é essa pedra? É o próprio Jesus. Ele foi rejeitado
pelos próprios edificadores, por gente que não deveria rejeitá-lo. E ele foi. Então ele não só foi rejeitado, eu acho que foi além disso. Porque ele era o próprio Deus, o Deus homem. A nível de só não declarava que ele era Deus quem não queria. Porque sinais de milagres, o céu estava aberto. E houve ali rejeição. Outro texto forte que a Bíblia apresenta para a gente, Salmo 14:1. Os nércios dizem no seu coração, não existe Deus. A gente nega a existência. A gente nega a existência de Deus. E você já tinha percebido isso? Que você já rejeitou o próprio Deus? E isso é terrível. Agora uma coisa linda que Pedro fala lá em Atos 10:34. Lindo, lindo, lindo. Jesus não faz acepção de pessoas. Não faz. Porque ele sabe o que é rejeição na pele. Mas o que ele procura? O que ele escolhe? Pessoas que o temem e o vivam com justiça. Isso é Bíblia. Fui rejeitado. Fui. Não, tira isso, muda a sua percepção. Não, fui rejeitado. Meu pai fez coisas que não deveria. Minha mãe fez coisas que não deveria. E eu tive efeitos terríveis que provavelmente eu vou levar para o túmulo. Tem coisa que não muda. É marca. A gente leva isso o resto da vida. Mas coisas que eu me submeti e que Deus permitiu, foi para quê? Para que no momento certo eu tivesse uma estrutura mais forte, eu tivesse um ponto de lucidez mais estruturado. Para quê? Para escolher amizades melhores, relacionamentos mais saudáveis. Porque eu sei e passei por experiências de rejeição. E se Deus permitiu, foi por uma coisa que vai me beneficiar. Porque Deus tem prazer em nos abençoar. E é exatamente o que eu quero falar nesse momento, que você fecha os seus olhos agora. Agora é o momento seu com Deus. E eu faço parte. Então eu não tenho que ouvir, o pastor não tem que ouvir, esse é o momento seu com Deus. Já tivemos esse momento, vamos ter de novo. A gente não deixar passar batida essa noite. Fala com Deus. Fala com Deus essa rejeição que você sofreu, que você carrega isso até hoje. Fala com Deus. Deus, foi rejeitado, mas eu também rejeito. Eu tenho que perdoar do mesmo jeito que o Senhor me perdoou, porque eu já te rejeitei. O diabo vem me oferecendo coisas pecaminosas e eu aceitei. Rejeitei o teu Espírito Santo, sabe? Sou conhecedor da tua palavra, sou praticante dela, mas eu também peco. E que Deus tenha misericórdia. Me perdoa, Deus. Me perdoa porque eu vou perdoar. Eu vou trabalhar o meu perdão. Eu vou trabalhar a minha aceitação dos meus complexos, das minhas rupturas, do meu coração trincado. Fala com Deus. Vou fazer uma oração aqui para te ajudar. Eu estou vendo que tem gente machucada aqui. Ó Espírito Santo de Deus, traz cura. Blinda com teu Espírito Santo. Pai querido e bendito, Senhor da glória, merecedor de toda a honra, de todo louvor, possuidor de todo o domínio dos séculos, Senhor Jesus, Deus, que não existe nada que é impossível de fazer, Senhor, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, me lava e me purifica com o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Pai querido e bendito, tem pessoas aqui também como eu, Pai, que passou por rejeição, Deus. Pai, do mesmo jeito que o Senhor me curou, que o Senhor possa estar liberando 2 vezes mais a cura para os meus irmãos, para essa igreja. Ó Senhor Jesus, Todo-Poderoso, que se assenta no mais alto e sublime trono, Pai glorificado, faz a obra, Deus. Escuta a nossa oração, ó Pai, porque mesmo nós rejeitamos ao Senhor, mas o Senhor não nos rejeita. O Senhor não rejeita a nossa oração. O Senhor é um Deus específico, o Senhor é o Deus que cuida. Que a gente possa perceber isso, que a gente possa sentir isso, que a gente possa reconhecer que o Senhor é um Deus de milagre. Ó Espírito Santo de Deus, somos gratos, ó Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor já fez e
por aquilo que o Senhor vai fazer, porque o Senhor é o Deus de toda graça. Não é merecimento meu, não é merecimento nosso, mas porque o Senhor é um Deus de toda graça. Escuta a nossa oração, ó Pai. E muito obrigado por essa noite aqui. Te louvamos e te agradecemos no poderoso sangue de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quantos foram abençoados aqui? Com certeza nós vamos ouvi-lo mais. Fomos muito edificados para a glória de Deus. E pode ir na paz, mas que eu tenho certeza que Deus te usou para trazer edificação para o nosso coração nessa noite. Que Deus assim continue abençoando a sua vida, a sua casa. Em nome de Jesus, a Ana Lídia, que a presença de Deus seja sobre ela também, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, estamos finalizando. Glória a Deus. O pessoal do Instituto Reviver, eu mesmo que vou falar, pastor? Então, olha só, a sala de computação do Instituto Reviver produziu durante esse mês um panfleto do Setembro Amarelo. Durante o mês todo, eles fizeram um panfletinho, como se fosse uma revistinha, né, pastor? Do mês de Setembro Amarelo. E logo após o culto, estará sendo distribuído o panfleto do Instituto Reviver da sala de computação, tá bom? Então, pegue lá, né? Tem muita coisa boa no panfleto. Você vai levar para casa, vai ler e vai conhecer também o trabalho que os irmãos da sala de computação estão fazendo aí para a glória de Deus, ok? Em nome de Jesus. Irmãos, nós também temos cantina. Eu acho que vocês já sentiram o cheiro. Já deu para sentir o cheiro aí? Pastel de carne moída, queijo e churros. Amém? Senta lá, come um pastel em nome de Jesus, para a glória de Deus. Tem um tempo de comunhão ali, de qualidade com seu irmão, e abençoa a cantina aí em nome de Jesus. Sábado nós teremos também um culto de jovens e adolescentes aqui, né, com esse tema Setembro Amarelo. Estará sendo ministrado em cima disso esse mês todo, né? Trabalhamos bastante nesse tema, nas células, nas quintas. E sábado vai encerrar aí o setembro com chave de ouro. Então venha para cá. O culto de jovens é de 0 a 100 anos, então todos estão convidados. Venha para cá adorar o Senhor juntamente com os jovens e adolescentes. Amém? Domingo pela manhã tem escola bíblica dominical. E domingo à noite, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor? Tem uns irmãos indo em Boa Família, né? Vinícius, Caio, o Marcos Paulo estão na congregação de Boa Família hoje, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela palavra do Senhor, pela vida do teu servo. Senhor, que trouxe um recado do Senhor no nosso coração. Obrigado, Senhor, porque nós o rejeitamos, mas o Senhor nos acolheu. O Senhor nos alcançou com teus laços de amor, com a tua misericórdia, Deus, e nós estamos aqui para celebrar a vida do Senhor no nosso coração. Nós te damos graças por esse dia, e a nossa oração é que o Senhor continue fortalecendo a tua igreja, derramando a tua graça sobre o teu povo. E a nossa oração é que o Senhor venha despedir o teu povo debaixo da tua graça, da tua proteção, da tua bênção. Assim encerramos esse culto, no nome de Jesus. Amém. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês e com todo o povo espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: Deus abençoe e aplauda o Senhor. Está encerrado. Cumprimenta os 20 aí em nome de Jesus.